Joconda, mais uns segundinhos e começa, é isso? Eu acho que estou me esperando ok, já estamos online, já estamos ao vivo, ótimo então. Em Brasília, 19 horas. Em Porto Alegre também 19 horas, onde está o Daniel, em São Paulo, onde está o Mário também, onde está o Ariel, nossos convidados dessa segunda edição da Hot Potatoes, essa série de encontros que a gente está promovendo aqui para tratar de temas, não vou usar a palavra polêmicos, porque eu acho essa palavra um pouquinho desgastada, eu prefiro falar de temas sensíveis, temas que trazem e são muito caros à comunidade judaica e sobre os quais a gente não pode fingir que não precisa falar deles. Então, essa é a ideia dessa série de conversas que a gente vem tendo aqui. Tivemos uma, acho que 3 semanas atrás, né? E agora estamos voltando para falar novamente do futuro do judaísmo, provocações e reflexões sobre o tema. Vou apresentar a vocês quem são os nossos convidados, também dando boa noite, em primeiro lugar, para todos que já chegaram aqui, para o Natan, para o Davi, para a Tamara, para a Nath, eu vou para a Cláudia. Vou dizer para vocês o seguinte, que eu gostaria muito de contar com a participação de vocês de perguntas. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Aqui não tem nenhum dono da verdade, aqui todo mundo está expondo as suas ideias, expondo os seus pontos de vista, e nada mais do que justo e necessário que vocês também tragam participação e tragam visões. Fiquem bem à vontade. Na medida do possível, eu vou aqui repassando as perguntas para os nossos entrevistados. A gente vai conversar hoje com o Mário Fleck. Mário me disse agora há pouco, é engenheiro de formação acadêmica, e é presidente da Congregação Israelita Paulista, a CIP, e também dos Amigos Brasileiros do Instituto Weizmann. Esse instituto é um instituto importantíssimo, acho que é Rehovot, né, Mário? Isso, Que fica a isso. sede? É o Rehovot, isso. Isso, é um instituto que agrega matérias e cadeiras multidisciplinares pelo mundo, são cientistas, técnicos, laboratórios, e há mais de 60 anos, e reúne esses esforços que incluem a busca por novas formas de combater doenças e proteger o meio ambiente. Então, é um instituto muito atuante, o Mário também tem essa ponte, tem essa interface com o Instituto Weizmann. Nós vamos conversar também, participando com a gente, com a Ariel Leibel, que eu quero agradecer. Mário, primeiro lugar, por favor, boa noite. Eu vou mandar uma boa noite geral aqui para todo mundo, para o nosso público e também para os nossos outros entrevistados, por favor. Boa noite, Joconda. É muito legal estar aqui com vocês. O tema é apaixonante. Vai ser uma conversa que eu espero bastante agradável e interessante também. Também espero. Ariel, eu queria te agradecer, Ariel Leibel, porque eu sei que você é o dinamismo na forma de pessoa. Então, parar o Ariel para chegar aqui e conseguir conversar com a gente, dedicar essa horinha para a gente, é muito importante. Eu queria te agradecer também. Ariel é diretor do Taglit Brasil, e membro da Comissão de Inclusão da Federação Israelita Paulista. O Ariel, ele é administrador, como formação acadêmica, tem também uma experiência já longa e rica nessa convivência com a juventude judaica, que vai ser um dos pontos que nós vamos tratar aqui também nessa nossa conversa, já que a gente está falando de futuro, não tem como falar de futuro sem falar de juventude. Então, bem-vindo, Ariel, boa noite para você, por favor. É um prazer, Gioconda. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mário, pelo convite também. Estou super animado para falar um pouquinho sobre esse tema que, além de apaixonante, é extremamente relevante nos tempos que a gente está vivendo hoje, onde a gente fala de aceitação ao pluralismo e diversidade. Então, estou super animado. Obrigado pelo convite. Isso aí. Vamos nessa. O Daniel é um veterano de lives, né? O Daniel já estava na outra, vai estar nessa, parar na próxima também, se assim for possível. Daniel é médico, é presidente da área de Zen no Brasil e da União do Judaísmo Reformista para a América Latina. Também é presidente de Coisa Aberta, viu, gente? É presidente da chapa Israel Plural e Democrática. Essa chapa aqui reúne os movimentos, dois grandes movimentos do judaísmo, liberal, que era Zeno e Americatis. Essa chapa aqui está disputando participação na composição do novo Congresso Sionista Mundial. A eleição para o Congresso Sionista está aí, está na beira, né, Daniel, de começar. As inscrições terminaram no último fim de semana. Em primeiro lugar, uma boa noite. Vamos conversar também sobre o Congresso hoje, não é isso? É isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Agradeço então a presença também dos colegas aí, queridos, Mário Fleck e o Ariel Leibel.
e também um registro de que essa chapa é uma chapa conjunta, né? Junto com o nosso querido movimento Mercas. E, na verdade, eu divido, não tem uma presidência nessa chapa, mas eu divido essa responsabilidade com o querido Mário Grunebaum, que é o representante do Mercas. É isso aí, a gente falou isso na primeira edição do Hot Potatoes, e foi tudo muito consensuado, muito conversado, houve uma articulação muito bacana para que as duas correntes caminhem lado a lado, todo mundo tentando azeitar os posicionamentos para fazer com que se tenha avanço dentro dessa disputa, que é importante, que é relevante para o judeu que mora na diáspora, que é a eleição para o Congresso Sionista Mundial. Então é o seguinte, eu já disse para vocês que a gente vai falar do futuro do judaísmo e também do judaísmo do futuro. E a gente aqui está numa Hot Potatoes, né? Batata quente. E eu queria perguntar para o Mário o seguinte, por que falar de futuro do judaísmo e do judaísmo do futuro é uma batata quente? Será que a gente está tão mal parado assim que é um assunto problemático? Gioconda, é interessante. Quando eu estava no movimento juvenil, algumas décadas atrás, o tema também era esse, né? Então ele, de certa forma, ele não é tão novo assim. A diferença entre o que acontecia, sei lá, 50 anos atrás e hoje é que a preocupação, quem estuda, quem analisa, quem observa a tendência do que está acontecendo com o mundo judaico. Naquela época que eu era jovem, eu escutava alguns chavões. Um deles era assim: o que é bom para os judeus é ruim para o judaísmo. E a gente discutia isso nos fóruns de movimentos de grupos universitários naquela época. E a verdade é que de certa forma, isso é um fenômeno que acontece. Quando a gente pega hoje, desde a criação do Estado de Israel, talvez nossas gerações que viveram a partir daquela época têm um privilégio que 200 gerações para trás não tiveram, porque passaram 200 gerações entre a época que os judeus tinham autonomia, que Israel, Palestina era autônoma, e o reinício disso com a independência de Israel em 1948. Então, 200 gerações viveram sem ter o privilégio que nós temos hoje de conviver com um Estado de Israel do jeito que ele é. Agora, por outro lado, a concorrência, a competição do mundo, das alternativas que existem hoje, de atenção, de interesse, de motivação, são inúmeras. E se o judaísmo não tiver a capacidade de ser suficientemente também interessante, competitivo com todas essas alternativas, ele tem um problema sério de continuidade. E é isso que é o que nos incomoda bastante quando, analisando a tendência que existe, a cada geração a gente percebe que a quantidade de judeus de fato conectados, interessados, motivados, que vibram com a sua condição de judeu, acaba diminuindo por um fenômeno que vai desde dos casamentos mistos, e a cada geração uma quantidade maior de filhos e descendentes de casamentos mistos que se caminham para esse grupo de desinteresse, indiferença, ou que estão interessados em outros temas. E próprios judeus de natureza, vamos dizer assim, halárrica ou perfeitamente, com qualquer definição que você queira, que nasceram como judeus autênticos que não se interessam. E, em cima disso, nós fazemos a entrada nessa porta o mais difícil possível. Então, de fato, todas as estatísticas mostram uma diminuição, uma redução, e a gente aqui em São Paulo vive igualzinho, vivem os americanos. É a mesma discussão na quantidade de crianças que estão nas escolas judaicas, na quantidade de gente que frequenta as sinagogas e por aí vai. Então, eu acho que o foco dessa discussão sobre para onde caminha o judaísmo, qual é o futuro do judaísmo, está associado a essa mesma pergunta de dizer qual é o judaísmo do futuro. Se o judaísmo do futuro não for suficientemente atraente, interessante, que desperte a curiosidade, a motivação por toda essa corrente, de olhar para trás, valorizar a bagagem toda da história e achar isso uma motivação de vida interessante,
nós temos um problema muito grave de massa crítica, em que, mesmo que a nossa subtribo, vamos chamar assim, dos ortodoxos, permaneça, porque eles são capazes, eles são muito mais resistentes à passagem do tempo pela sua configuração, mas eles representam uma quantidade menor de toda essa massa de judeus, de alguma forma conectados ou desconectados. Então, se nós nos preocupamos com esse futuro, eu acho que está mais do que na hora da gente debater, discutir e avaliar o que nós deveríamos fazer para que essa tendência mude. Nós não vamos mudar a realidade da vida, a realidade do mundo, nem os casamentos mistos, nem a forma como as pessoas escolhem e fazem as suas opções de vida. Porém, nós podemos ajudá-las a se interessar, a ter um pouco mais de curiosidade por essa bagagem fenomenal, fantástica, que tanta gente se esforçou, se sacrificou e contribuiu para que ela chegasse até os dias de hoje. É curioso que você fala que 20 anos atrás o debate também já era esse, né? Do risco de se manter essa tradição, essa cultura, essa filosofia de vida, ou seja, lá como você quiser, por que vertente você quiser entender, enxergar e vivenciar o judaísmo. E, como eu falei anteriormente, a gente não pode falar de futuro sem falar do jovem. Aí eu quero trazer o Ariel para essa conversa aqui, porque o Ariel convive diariamente com esse grupo tão importante dentro desse debate. Eu queria que o Ariel passasse para a gente qual é a percepção que ele tem desse jovem, com quem ele tem conversado, com quem ele tem se relacionado dentro da comunidade judaica. Esse jovem também, você sente, o Mário falou, e resumindo, numa desconexão, numa falta de interesse. Você sente esse jovem também, Ariel, desinteressado do judaísmo? É uma boa pergunta, né? E eu e o Mário temos algumas conversas sobre o tema, se não muitas, e eu acho que existe um paralelo, né, entre quando você faz uma observação histórica, mesmo do que aconteceu há 20, 30 anos atrás, com o jovem que está chegando hoje. Aí a gente está falando do Generation Z, Millennials, que são esses jovens que o Taglit hoje está impactando. Então, o que eu sinto, na verdade, é que o jovem que chega no Taglit, que é esse jovem que eu tenho uma imersão mais próxima, é um jovem muito plural. É um jovem muito plural, ele é muito democrático, ele é muito diverso, ele tem multifacetas, ele levanta algumas bandeiras. O judaísmo é importante, mas existem outras questões que são tão importantes quanto, se não mais, em algum momento da... Vocês estão me Ariel, sua fala foi muito cortada. Oi, cortou muito? Muito cortada. Paralisou. Deu uma Poxa, minha congelada internet... geral em determinado momento, aí a tua fala simplesmente desapareceu. A minha internet está aqui como se tivesse tudo bem. Pode ter sido por aqui, por Brasília. Agora está normal, Voltou normal? É. Onde eu volto, Gioconda? Responda a pergunta do começo. Gioconda está sem som. Ok, abrindo aqui o microfone. O Ariel, você podia voltar, por gentileza, quando você fala desse jovem plural, desse jovem que você estava desenvolvendo um raciocínio, pelo que eu estava compreendendo, desse jovem que ele se reconhece como judeu, mas ser judeu não é o único ponto da vida dele, não é a centralidade da vida dele. É por aí que você está desenvolvendo o raciocínio? 100%. Eu acho que o jovem que chega hoje, ele chega com uma procura
muito grande por significado, mas mais importante ainda do que a procura desse significado é que as bandeiras que ele levanta ou onde ele está conectado hoje tem que ser significativo e tem que estar super conectado também com todas as ideologias e todas essas multifacetas que eles estão engajados hoje, né? Certo. Então, você está falando da pluralidade, você está falando daquele jovem que certamente não quer pacote pronto, do jovem que ele quer construir o judaísmo, que ele quer viver, que ele quer vivenciar. Eu acho que talvez seja uma conclusão dessa sua percepção. Estou correta, Ariel? Com certeza, com certeza. Eu acho que o jovem hoje se sente extremamente engajado em projetos onde ele tem uma voz, né? Onde ele se sinta visto, onde ele se sinta ouvido e valorizado, não só por quem ele é, mas também pelo que ele traz para a mesa, né? Naquela discussão, naquele movimento. Mas o mais importante também, eu acredito, que é essa sensação de valor e de acolhimento e ser parte do processo de construção. Eu acho que algumas estruturas que foram formadas, né, há 50, 60, 70 anos atrás, já não fazem tanto sentido, né, nesse momento de vida. Eu já vou fazer uma pergunta para o Daniel, pegando como gancho o que o Ariel falou, mas eu vou pedir para a Kelly ou para a Joyce, nossas queridas hosters que estão me ajudando aqui com as perguntas, quando teve esse apagão aqui, as perguntas de hoje, vi 2 perguntas que foram feitas que não estão mais aqui no meu chat. Se vocês puderem, por gentileza, colocá-las novamente, porque eu gostaria de fazê-las, que a gente já disse que a gente quer valorizar a participação de todo mundo que está aqui com a gente. Daniel, então, você viu o Ariel falando de pluralidade, né? Você está numa chapa, na presidência de uma chapa que fala exatamente isso, Israel plural e Israel democrática. O que me chama a atenção é que, ao mesmo tempo em que você percebe claramente que esse jovem quer liberdade de escolher de que forma ele quer exercer o judaísmo dele e vivenciar o judaísmo dele, você tem um crescimento muito grande de uma corrente, isso é um até reconhecido fenômeno mundial da ortodoxia, que caminha por ruas e avenidas completamente diferentes, que é onde exatamente não tem a liberdade de escolha, onde você não pensa, mas exatamente no que você vai fazer, você executa mais do que você elabora e constrói com a sua percepção. Aí eu vou te fazer uma pergunta, porque nós estamos numa rota de doce. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta para te provocar. Você não acha que essa visão de que o judaísmo liberal é o lugar onde tudo pode, é o lugar onde não existem regras, e que é o lugar em que essa flexibilidade afasta dos conceitos e dos valores milenários do judaísmo? Não é um erro de narrativa? O judaísmo liberal, ele não erra nessa narrativa quando permite que se pense exatamente isso, que o judaísmo liberal, falando um português claro, é a casa da mãe Joana, não tem regra para nada e tudo é possível? Em primeiro lugar, eu creio que é muito mais difícil você ser um judeu liberal do que você seguir regras que estão completamente bem estabelecidas, assim, né, no sentido de ser exatamente padronizado. Então, em primeiro lugar, somos todos irmãos e entre correntes judaicas nascemos juntos, reformistas e ortodoxos, né? É um erro dizer que os ortodoxos são muito antigos. Na verdade, nós tínhamos um judeu tradicional. Se a gente for para aquele tempo lá, época napoleônica, o período da emancipação, né, dos judeus, nós tínhamos um judeu tradicional até então, e depois você tem um momento em que o judeu ele tem que fazer uma opção, né? Ou ele se torna um cidadão europeu e abre mão do seu judaísmo, e aí são os assimilacionistas, né? Ou ele tenta contrabalançar com o seu judaísmo, e aí nasce o judaísmo reformista, ou então ele tenta se fechar nele mesmo e congelar no tempo, e aí temos os ortodoxos, né? E aí, nesse congelar no tempo, as normas passam a ser muito mais estritas e rígidas do que eram dos judeus tradicionais até então.
e aí, em algum determinado momento disso, há um meio termo que surge o movimento conservador. Então, somos todos uma família, né, que vemos o crescimento um do outro há muitos anos, há séculos, né? Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, o que é o mote, né, do judaísmo reformista é o mote do judaísmo em geral. Eu gosto muito de um pensamento do rabino Damian Caro, que é o decano do Instituto Rabínico Reformista de Buenos Aires, e ele considera o judeu e o judaísmo um método de interpretação constante dos textos clássicos e da realidade, em busca de alguma coisa que seja significativo. Quer dizer, os textos clássicos ninguém muda, esses estão ali, né? Nós vamos lê-los de acordo com o mundo que nós estamos inseridos. E a realidade nós não podemos também deixar de ler. E talvez essa seja uma das diferenças chave que nos posiciona, né, como uma corrente moderna. Então, quando por exemplo, o Mário fala, né, desses casais mistos, né, que é uma realidade demográfica que ninguém vai mudar, porque ninguém vai dizer com quem que você tem que casar, por quem que você tem que se apaixonar, quem que você tem que amar, se é judeu, se não é judeu, se é do mesmo sexo ou não, e por aí vai. Nós estamos em busca de reinterpretações à luz das nossas tradições. Então, essa é a visão, né, judaica liberal, e por isso, né, o judaísmo ele traz, né, consigo esse conceito de uma identidade líquida que está sempre se modificando com o passar do tempo. O judaísmo reformista não é o pioneiro nisso. O judaísmo foi assim ao longo da história, né? Temos sempre as duas escolas, Shammai e Hillel. Então, isso sempre foi importante. Acho que o ponto de partida é esse, e ter isso bem claro. Assim. Na verdade, o judaísmo liberal ele é exatamente o contrário da assimilação. É exatamente para você manter o judaísmo e você, né, continuar inserido nesse mundo atual e dinâmico. Oi, Mário. Deixa eu só fazer um breve complemento aqui. Na tua pergunta. Em primeiro lugar, é completamente longe dessa hipótese de que o fato de ser liberal reformista é casa da mãe Joana. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, no seguinte sentido: quando a gente fala de valores, de princípios, de ética, de fundamentos, aqui nós estamos absolutamente alinhados e longe de uma situação de baderna. Pelo contrário, nós achamos que devemos todos estudar. As fontes nossas são as mesmas. Exatamente. A riqueza, aquilo que eu falei do que passaram 200 gerações para chegar até hoje, é a transmissão de uma riqueza monumental, cuja parte significativa se transformou em questões universais, sobre vários desses princípios éticos e direitos humanos e respeitos um ao outro. Tudo isso, 80% do que é hoje de uso universal, sobre as características mais, vamos dizer assim, civilizadas da humanidade, vieram das mesmas fontes nossas. Nós podemos discutir rituais, podemos discutir regras mais restritas, mas não questões de valores, princípios, ética, moral, coisas desse gênero. Essa é uma das joias do judaísmo que vem lá de trás como contribuição para toda a humanidade. É por isso que eu acho importante tocar nesse aspecto, porque esse é um dos argumentos disso. A gente está no momento, né, para quem está chegando agora no nosso encontro, nessa nosso debate, do Congresso Sionista Mundial, né? Então, você tem correntes, então você tem uma disputa, isso aqui é uma disputa, o Congresso Sionista é uma disputa, você tem chapas que usam as suas argumentações para conseguir votos, para conquistar votos. E por que eu estou trazendo esse assunto e dizendo que o judaísmo liberal, existe essa tentativa de colar no judaísmo liberal essa imagem de que vale tudo, de que é um vale tudo? Por causa desse momento que nós estamos. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho do Congresso, para a gente não perder a oportunidade, porque nós encerramos as inscrições. As inscrições foram encerradas no último domingo, se não me engano, né, Daniel? Agora começa a fase de votação. Você podia falar para a gente
Porque eu fico pensando no seguinte, aquilo que o Mário estava falando, o casamento misto é um dado da realidade, você também disse isso. Ninguém vai escolher quem você ama, ninguém vai escolher com quem você vai casar. A forma de você tentar furar o bloqueio em que não se permite, em que essa realidade do cotidiano do judeu passa por uma reformulação do Congresso sionista, do pensamento do Congresso sionista, principalmente para esse judeu que está na diáspora? Faz todo sentido, né? O Congresso sionista ele é um fórum que vai definir muito os principais assuntos que dizem respeito à relação entre Israel e diáspora. Relação entre Israel e diáspora no sentido mais intenso possível, por exemplo, a questão das conversões, a questão das aliot, da imigração para Israel. Né? Então, isso só para ter um exemplo, o reforço, né? O subsídio. Se o filho do judeu, do pai, é só judeu porque é o filho do pai, não a mãe não é judia, então ele não é judeu, ele é menos judeu, ele também é um ponto. Basta mudar ali o enfoque, a leitura que se faz, né? De acordo com a configuração do Congresso, isso pode acontecer tranquilamente, né? E aí você tem uma alteração de critérios e aí você tem modificação de políticas, né? Então, na verdade, é muito importante haver, né, uma simetria, uma representatividade real, assim, de todas as correntes religiosas, e por isso que a gente não é nada contra os partidos, as filiais, os partidos políticos israelenses que estão nessa disputa, muito antes pelo contrário, compartilhamos várias bandeiras, né? Mas basicamente são políticas israelenses que são importantes para quem é israelense, que vai fazer aliar e pode votar nesses partidos na sua versão original. Nós temos aí duas propostas, que são propostas que podem fazer alteração para a nossa comunidade. Você tem uma proposta representativa das correntes ortodoxas e outra dos liberais. Essa é a grande, entre aspas, disputa boa que existe, é essa. Né? O que nós vamos fazer com o nosso voto, né? E que vai poder ajudar, né, as nossas comunidades no Brasil, na diáspora. E as famílias, né, a que pertencemos. É isso. Então, agora temos, a partir do dia 27, né, eleições, e aí vamos ter a oportunidade, e nós somos a única voz do judaísmo liberal nessa disputa. Isso, e quem se inscreveu, se cadastrou para votar, continua com a gente, que mais para o fim nós vamos voltar a falar, nós vamos fazer o que jornalisticamente chamamos de serviço. Quando, como faz, fica atento, porque mais lá para o fim a gente volta a falar um pouquinho do Congresso, mas eu volto aqui no Mário, porque tem uma outra forma, uma outra distorção também atribuída ao judaísmo liberal, que é essa coisa de dizer que o judeu liberal é anti-sionista. Eu vejo muito isso falando. E eu sei que você, Mário, é o defensor da necessidade urgente de trazer Israel para a rotina. O que é, na sua visão, trazer Israel para a rotina? Então, ótima pergunta. Só queria dizer o seguinte, o nosso problema não é fazer uma disputa interna entre as correntes ortodoxas, conservadoras e liberais. Acho que nós três temos um problema com aqueles que representam talvez a metade, talvez 2/3 dos que poderiam estar filiados ao lado de cá e não estão. Então, eu gostaria muito de evitar uma sensação, uma percepção de que, embora nós aqui somos pró-movimento reformista, eu presido uma sinagoga que tem a identidade com o movimento conservador e com o reformista, não acho que o nosso problema seja uma disputa de espaço. Acho que a sobrevivência do judaísmo deveria poder levar para frente todas as correntes. Os ortodoxos têm um papel importantíssimo, e nós também temos. O nosso problema são os que estão totalmente do lado de fora. Agora, Israel, como eu estava dizendo, o Ariel está há anos trabalhando no Taglit. A minha primeira experiência com Israel, eu tinha 20 anos, quando eu fui na primeira campanha das Laranjas, em 1974, logo depois da guerra do Yom Kippur. Para mim foi uma transformação. A minha vida mudou completamente em relação a judaísmo, sionismo e Israel a partir daquele ponto. E a minha escola sempre foi a ARI no Rio, depois a CIP em São Paulo, sempre foi uma mistura de secular, liberal, conservador, o que você quiser colocar nessa mistura. Agora, eu acho que há hoje no mundo
uma falta de sensibilidade para a importância de Israel para a comunidade judaica mundial absurda, absurda. Não é um problema da gente discutir se o governo de Israel está certo ou está errado, é mais para a esquerda, mais para a direita, se o primeiro-ministro fez isso ou fez aquilo, isso não é nosso problema. O nosso problema é o seguinte, a nossa condição é hoje muito melhor do que todas as gerações dos nossos antepassados que não tiveram a oportunidade de viver com um Israel livre, independente e forte, como é hoje, por causa da existência de Israel. Então, eu acho que a nossa sensibilidade deveria ser muito maior. E o que eu defendo sempre é colocar mais, eu falo, vamos colocar mais Israel nas nossas vidas. Isso eu acho que é além de ser motivo de orgulho, deveria ser uma combinação de orgulho com obrigação. Então, se nós consumimos produtos, vamos consumir produtos de Israel. Se nós investimos em tecnologia, investimos em produtos de investimentos, vamos investir em Israel. Se nós fazemos turismos e viajamos o mundo inteiro várias vezes por ano, vamos viajar também para Israel. Eu acho que a força, nós não podemos take for granted, achar que é de graça o fato de que Israel hoje tem força, é soberano, tem várias coisas que contribuem para o mundo da tecnologia, da inovação. O Startup Nation não estava lá atrás, quando Israel foi fundada. Mas a gente tem que entender, tem que estudar a história de Israel, tem que ler Israel, tem que consumir Israel, tem a obrigação de ter Israel presente nas nossas vidas, para que essa aliança entre o mundo judaico fora de Israel e o mundo judaico dentro de Israel seja um alicerce da permanência e da continuidade, da liberdade com que as nossas recentes gerações vivem como judeus e que queremos continuar vivendo assim nas próximas 200 gerações também. Trazer Israel, trazer o judaísmo e trazer Israel, e isso é uma das funções muito bem sucedidas do Taglit. Aí eu vou querer que o Ariel agora fale exatamente do Taglit. Taglit, se eu não estou enganada, significa exatamente descoberta, né? A palavra em hebraico significa descoberta. E aí, Ariel, eu queria que você falasse para a gente. O Taglit é um programa muito bem sucedido, é um programa educacional, é um programa que leva jovens, principalmente jovens mais desconectados com o Israel, para conhecer, para fazer uma imersão de 10 dias lá. Já tem 21 anos, não é, Ariel? Eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, todo jovem nessa faixa etária que o programa abrange, de 18 a 32, se eu não estou enganada, 32 anos, né? Pode se inscrever? Consegue entrar no programa? Você fez sua lição de casa. Taglit sim significa descoberta. Eu sou daquelas, Ariel, que faço o seguinte, eu vou fazer prova para o Detran, eu estudo a prova do Detran, entendeu? Então... Taglit significa descoberta e o nome completo do projeto é Taglit Birthright Israel, que significa direito de nascença. E a ideia é essa, a ideia é que todo judeu, e a gente entende que judeu é todo jovem judeu que tem o pai ou a mãe judeu, tem um direito de nascença de conhecer Israel. O Taglit, as faixas etárias são entre 18 e 32 anos. Todo jovem entre 18 e 32 anos pode se inscrever. As regras de elegibilidade, elas são bem fáceis. Então, se você nunca foi para Israel, ou se você foi para Israel antes dos 18 anos com um programa educacional, você pode ir para o Taglit. Existem alguns programas, como Massá, que é um programa que fica em Israel de 6 meses a 1 ano. Se o jovem fez Aliyá, a gente entende que ele já teve experiência em Israel, então ele não pode fazer. Mas nosso público, foco hoje, Gioconda, como você mencionou, são esses jovens desconectados da comunidade. E eu acho que o assunto Israel, para esses jovens, é extremamente importante. Então, falando um pouquinho, né, do público que a gente atinge no Taglit, hoje a gente leva mais ou menos entre 800 a 950 jovens por ano. E o que a gente entende desse grupo de pessoas aqui do Brasil é que 70% deles nunca foram para Israel. Os outros 30% eles foram ou com a família ou em algum problema quando era adolescente, criança, mas não teve essa experiência de uma vivência identitária, uma possibilidade de conexão com Israel. Então, o que a gente entende hoje é que esses jovens que a gente impacta, eles são jovens que, primeiro, nunca foram para Israel,
E o que a gente entende hoje, através de pesquisa interna, é que 60% deles eles já estão desconectados do judaísmo de uma forma cultural, religiosa. E também, hoje o que a gente tem de dado é que 65% deles não estudaram em colégio judaico. Então, a gente está falando de um jovem que não teve a educação judaica ou acesso a ela, nem uma vivência cultural, também não participou de nenhum movimento juvenil e nenhuma vivência religiosa. Muitos deles não vão na sinagoga Yom Kippur, não fizeram bar e bat mitzvah. Então, a gente está falando desses jovens que são... talvez o resultado de uma desconexão identitária da geração passada, né? A importância, né, de fazer essa conexão com o jovem Israel é que o Taglit faz muita questão de oferecer diversos pontos de conexão para os jovens. Então, dentro do que o Mário falou, que é trazer Israel mais perto da nossa vida, é exatamente isso que a gente tenta fazer. Então, a gente entende que o Taglit é um programa apolítico e também não é religioso, e a gente tenta demonstrar para o jovem e fazer essa conexão com o jovem que ele tenha contato, porque às vezes o link dele com Israel e com o judaísmo se torna, a partir da experiência do Taglit, uma experiência cultural, uma experiência religiosa. Ele gosta da música de Israel, então esse é o grande link com ele. Ele gosta, né, da cultura israelense, esse é o grande link, a comida, a opção de, né, a pluralidade de literatura. Então, a gente entende que o sucesso é que o jovem volte para o Brasil com sua identidade judaica for fortalecida, mas também com algumas conexões feitas em Israel durante os 10 dias que ele fica lá. São 10 dias, né? E é muito burocrático, a pessoa faz um processo de seleção. Quais são os critérios de seleção além desses, para aceitar a inscrição tem que ter todo essas informações que você já falou, mas a partir do momento que a pessoa se inscreve, existe um filtro, existe uma seleção, e quais são os critérios desse filtro? É super fácil, você faz a inscrição pelo site do projeto. Logo depois, você faz uma rodada de entrevistas por telefone, por Zoom, por Skype, como for melhor. E aí logo depois, a gente já entra em todo o processo de verificação da documentação, que na verdade é o que a gente pede na maioria dos casos. Mas não é burocrático, e a gente tenta fazer um processo bem fácil e intuitivo. E tem né, a gente ouve muito quando fala do Taglit, que é uma experiência transformadora, né? Eu imagino que você que está há 8 anos como diretor do Taglit, participando diariamente do programa, tenha muitas histórias transformadoras. O que você destaca para a gente? O que esse jovem, quando vai para lá, completamente desconectado, volta dizendo, volta pensando, volta sentindo? Olha, eu vou falar de alguns exemplos, né? Nesses 8 anos eu fui Madrid, eu acho que de 10 grupos, então eu entendo o projeto de dentro e também, né, toda a parte estratégica de fora. E eu acho que a grande questão, né, a partir da minha experiência, é a criação de linguagem em Israel. Então, muitos jovens, né, os depoimentos e a perspectiva que eles têm bom, eu sempre soube que eu era judeu porque minha mãe ou meu pai era judeu, ou porque eu faço um jantar de Pesach, ou eu vou na sinagoga em Yom Kippur, mas eu nunca senti. Eu acho que essa é a primeira coisa, né? Essa questão identitária, onde não tem só um significado, mas ser judeu se torna significativo. Para alguns jovens, isso é a primeira experiência, é a primeira vez que ele consegue verbalizar e entender que ele tem essa responsabilidade de um povo ancestral, né? Mas eu tenho um exemplo muito interessante de um jovem que fez Taglit há mais ou menos 6 anos e super desconectado, não tinha feito bar mitzvah, ele fez Taglit, ele me contou pessoalmente que foi uma experiência transformadora de vida. Logo depois, ele voltou para o Brasil e o Taglit tinha, a gente está... Na época tinha um programa de bar e bat mitzvah, né, para jovens que fizeram Taglit, mas nunca tiveram a oportunidade de fazer bar mitzvah. Então depois ele fez bar mitzvah, ele encontrou
a namorada dele, né, dentro do Taglit também. Hoje esse jovem ele faz parte da diretoria de uma sinagoga, ele está envolvido em projetos da comunidade e ele não só se tornou, né, um resultado do programa, como um grande exemplo da possibilidade que a gente tem hoje, né, onde essa questão do jovem desconectado na verdade, é o jovem que está à busca. Ele está à busca de uma parte desse quebra-cabeça identitário dele, né? Perfeito. Olha, já são 7h40, eu estou aqui com algumas perguntas. Eu tinha combinado de fazer, pelo menos, uma leva completa de perguntas, mas eu quero aproveitar a dos nossos amigos que estão aqui gentilmente nos acompanhando. O Hélio Berenstein Zeidler não disse para quem ele quer que a pergunta seja feita. Então, eu vou jogar essa bola na área. Quem quiser chutar para o gol, se habilite, tá bom? Mário, Ariel e Daniel. A pergunta dele é a seguinte: vocês acreditam que para o jovem, talvez seja para o Ariel, mas enfim, todos podem responder. Vocês acreditam que para o jovem tem mais futuro em Israel neste momento para estudar e para trabalhar? Vocês acreditam que para o jovem tem mais futuro em Israel neste momento para estudar e para trabalhar? Ariel. Tá bom, eu vou responder a partir da minha experiência, tá? O que eu sinto é que o jovem... É porque é muito difícil, né? A gente aglomerar todos os jovens da comunidade judaica e falar o jovem acha, o jovem não acha, tá? Então eu vou tentar estruturar a minha resposta em duas coisas. Eu acho que existe um senso identitário que diz... se alguma coisa, se eu sentir que tem uma pressão de antissemitismo muito grande aqui no Brasil, se eu sentir que tem uma grande recessão, se eu sentir que eu estou sendo perseguido, alguma coisa assim, eu acho que tem esse sentimento de Israel é minha segunda casa, é uma ótima opção para, né, um recomeço de família ou de um recomeço de vida. Acho que tem essa sensação identitária. A segunda coisa é, a gente não pode negar que depois dos Estados Unidos, Israel é o Startup Nation. A simplicidade, né, que existe nas articulações pessoais em Israel e as oportunidades que se apresentam, né, quase que diariamente de carreira ou só de uma imersão tecnológica ou em algum mercado que está em expansão em Israel também é atraente. Então, eu tenho amigos e pessoas do Taglit que eu conheço que fizeram aliar e estão super bem em Israel hoje. Eu tenho pessoas que foram também para 6 meses para fazer uma extensão de curso, para tentar um estágio e voltaram também. Então, eu acho que a resposta essencialmente é sim, mas eu não englobaria todos os jovens da comunidade nessa resposta. Maravilha. As redes sociais engajam ou afastam os jovens do judaísmo? É a pergunta da Eliane Zeidler. O que vocês acham? Daniel. Eu acho que... Ou Mário, tanto faz. Vambora, Mário. Eu acho que a rede social é uma realidade hoje completamente integrada nas nossas vidas no processo de comunicação. E eu só acho que a gente não deveria trocar leitura. Eu sou um viciado em leitura. Aqui atrás não é uma tela de Zoom. E eu acho que trocar a mídia social, trocar a frequência de toda a facilidade de comunicação das mídias sociais e ignorar a possibilidade de você ler com profundidade, com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de densidade, um pouco mais de massa do que o que você consegue se comunicar na mídia social, não é um bom negócio. Mas é um fenômeno que está acontecendo e é inevitável. Por isso, só pegando o gancho para tentar aproveitar o tempo e não esquecer um assunto que eu queria muito aproveitar e comunicar aqui, eu vejo o seguinte: esse livro aqui é um livro... Eu gosto muito de livros, então, sempre que eu escuto num podcast, num webinar, alguém recomendando o livro, quando eu entro num podcast, eu já entro com meu telefone clicado na Amazon, porque se alguém falar de algum livro, eu já entro direto. Esse livro aqui é um desses livros de transformação. E a história é super legal, porque tem tudo a ver com o que a gente está conversando. Mário, por favor. God in the crowd. Hã? God is in the crowd. Ok, porque a pessoa precisa de um óculos. Tá. Tal Kahneman. E aí acontece o seguinte, rapidamente.
O Tal Kahneman representa tudo que a gente falou aqui até agora. Um judeu americano descendente de famílias europeias que mudaram para os Estados Unidos, chegaram lá em alguns momentos do século passado, e ele era um jovem desses que a gente estava falando no começo da conversa, que os pais, nem os avós não se interessaram que os pais tivessem uma educação judaica na escola, e, claro, ele Tal Kahneman, muito menos. Ele é filho do quarto casamento do pai, então ele tem outros 3 irmãos com mães diferentes. E, no final, ele está completamente daquela turma, não estou nem aí. Só que, quando ele está no college, ele vai descobrir que um pastor que não judeu, um pastor cristão, realiza o Kabbalat Shabbat para meia dúzia de jovens judeus que tinham naquela escola. Porque era um pastor estudioso que sabia, conhecia, pegou os jovens judeus. E aí, o que acontece? O Tal fica tão impressionado com um pastor que vem contar para ele histórias sobre judaísmo numa sexta-feira à noite, que ele resolve se aprofundar. E aí isso vai mudar a vida dele completamente, a ponto que ele vai fazer aliá, vai servir o exército de Israel, vai ser piloto de F-16, e o resto vocês têm que ver no livro, porque ele faz um diagnóstico sobre tudo que a gente está falando, que são as tendências e que incomodam a ele sobre o perigo da gente reduzir a massa crítica de judeus que se interessam pela sua origem, pela sua história e estão interessados em levar isso adiante. Agora, o que isso tem de importante? Tem importante o seguinte, é o fenômeno que aconteceu com o Tal é o que a gente quer perseguir aqui no Brasil com esse projeto de discutir o judaísmo do futuro ou o futuro do judaísmo. É o fenômeno da curiosidade. Não há a menor possibilidade de... Por exemplo, a viagem do Taglit para Israel, o que ela faz? Ela desperta, ela tem um clique, é uma faísca de curiosidade. São 10 dias. No 10 dias, claro que tem bagunça, são jovens, tem a vivência da juventude se encontrando com jovens da mesma idade do mundo inteiro, inclusive de Israel, para poder conviver com os israelenses da mesma idade, que têm uma realidade completamente diferente. Mas o mais importante que acontece naqueles 10 dias é o despertar de uma curiosidade. Sem a curiosidade, nada vai funcionar. Agora, se você tiver a oportunidade de despertar essa curiosidade, ela se transforma em interesse. E o interesse vai ali atrás dos livros. Não há como você se apaixonar pelo judaísmo sem o livro. O livro faz parte integral do DNA do judaísmo. Agora, com curiosidade, com interesse e buscando, acontecem os fenômenos que a gente precisa, a motivação para escolher alguma porta do judaísmo. O judaísmo tem um fenômeno único, que é uma combinação de nação, de religião, de cultura, de civilização, que você quiser. Não tem ninguém no mundo que se aproxima dessa combinação. Você pode ser um judeu secular. Em Israel tem uma quantidade enorme de judeus israelenses que no Yom Kippur vão passar de bicicleta. Mas eles são judeus e são orgulhosos do seu judaísmo. E estão lá defendendo, lutando e alguns perdendo familiares para que nós aqui tenhamos uma vida segura, confortável, integrada na sociedade como um todo. Então, eu acho que a chave que a gente precisa, todos nós aqui que nessa conversa estamos conectados de alguma forma, eu conheço vários dos nomes que estão aqui, com instituições, com agremiações, etc., independente da coloração política, da coloração religiosa, a nossa prioridade tinha que ser essa questão de Israel e da conexão com o sionismo. Não existe judaísmo sem sionismo, é uma falácia admitir que alguém pode ser judeu e ser ou anti-sionista ou contra o Estado de Israel. Isso é uma aberração da natureza. Agora, despertar nos outros, provocar nos outros a curiosidade para que ela vire interesse, com interesse e conhecimento, eu garanto que quem tem essa chance tem tanta alternativa, com tanta riqueza e tanta beleza, que é quase impossível você não se emocionar e se desconectar completamente disso.
Então, essa é a grande provocação que a gente precisa fazer. Aqui a curiosidade já é um bom caminho, já é um bom turning point para essa nova realidade desejada, não é, Mário? Ninguém vai aqui exigir, nem pedir, nem pressupor que a partir dali você vai dedicar 24 horas do seu dia ao tema, mas despertar a curiosidade para você entender de onde é essa tribo, o que é essa tribo de onde você vem, já é o desejável dentro dessa provocação de debates que a gente faz aqui. Acho que é isso que você quer dizer. Você está tentando dizer. Daniel, me diga uma coisa, uma pergunta da Laura Feldman. A assimilação é grande também em comunidades liberais, reformistas, inclusivas, plurais, como nos Estados Unidos. Estamos com diversas frentes e não estamos acertando? Vou já emendar uma pergunta para você. Deixa eu só achar aqui, gente. É porque a pergunta é o seguinte. Depois da eleição, o que se faz com o Congresso Sionista Mundial? Eu vou achar o autor da pergunta, mas... A Miriam Wasserman fez essa pergunta, eu vi. Então, o que faz? Você sabe pouco a respeito do Congresso Sionista Mundial depois que as eleições passam. Então, eu queria que você falasse dessa questão da assimilação, se estamos errando, e do que acontece depois do Congresso. Por que se sabe tão pouco? Eu acho que tem um grau de assimilação, isso é aquela coisa do copo meio cheio ou meio vazio, né? É um pouco difícil da gente ter essa mensuração, né? Por exemplo, tem vários rabinos de sinagogas importantes e que já fazem, liberais, né? Que já fazem casamentos entre judeus e não judeus, né? Quando a pessoa não tem uma outra fé, assim, ela realmente não tem uma fé declarada, e faz um casamento judaico interreligioso, assim, oficiado por um rabino, sem participação de outra pessoa, outro oficiante de outra religião. E o argumento para se fazer isso é exatamente que se não se fizesse isso, provavelmente iria se perder uma família. Então também acontece, tem uma porta de entrada, uma porta de saída, existe um fluxo, né? Então dos dois lados, não é também a gente dizer que só existe saída, também existe entrada, e acho que a gente precisa não se preocupar só com uma das portas, a gente tem que se preocupar com as duas portas. Então, acho que isso ajuda a responder, né? E cabe a gente, cada um de nós como líderes, cabe aos rabinos, cabe, enfim, a todos nós participarmos do processo de retenção das pessoas dentro da nossa comunidade, e isso só vai acontecer na medida em que a presença dessas pessoas nas comunidades for, digamos assim, acompanhada de algo que faça sentido para elas. Elas têm que ser participantes disso, né? É a mesma coisa que o Ariel estava falando, né? O jovem, ele vai se engajar a partir do momento que ele for ator da construção. Ele não vai querer que montem um projeto para que ele participe. Ele quer participar também, ele quer dar as cartas, né? Ele não quer só simplesmente que digam para ele quais são as regras. Talvez ele queira escrever um manual, né? Então, acho que é bem importante que todos nós participemos disso. Sobre a questão que a Miriam levantou... A pergunta exata, para ficar bem direitinho, após as eleições, de que forma ficamos conectados com o Congresso Mundial? Pouco se sabe sobre a organização aqui no Brasil, dificultando o processo eleitoral. Miriam Wasserman fez essa pergunta. Bom, então, a Organização Sionista Mundial, ela tem braços em vários países, né? Ela tinha um braço brasileiro mais ativo, isso na década de 90 acabou sucumbindo e por vários motivos acabou não tendo eleições, né? Uma das ações do grupo que está participando dessas eleições, e eu falo o grupo inteiro, assim, todos os movimentos, assinaram uma carta de intenções, né? Que terminado o processo eleitoral, vão constituir uma federação sionista para evitar exatamente esse desgaste todo de explicar todo o processo daqui a 5 anos, para que haja, né, de agora até o próximo congresso, oportunidade para que os partidos, os movimentos, enfim, mostrem a sua cara o tempo inteiro, né? Por exemplo, no nosso caso, que todas as atividades sionistas, liberais, reformistas, conservadoras, possam fazer parte do dia a dia das comunidades e dos movimentos juvenis com a nossa cara e o nosso nome, a nossa bandeira, né, do Artseio, do Mercado, etc. Então, acho que isso vai facilitar muito, né, o engajamento das pessoas em torno, né, do projeto sionista liberal. Então, acho que isso ajuda a responder a Miriam Wasserman. Vai ter uma outra batalha para diante, que é consolidar, né, em território brasileiro, não só no Fórum do Congresso Sionista Mundial, mas aqui também na Federação Sionista do Brasil, a presença, né,
e o lugar, tanto do Mercaz quanto do Artesani. Ariel, tem uma pergunta aqui para você, da Natália Guedanque. Nas observações da realidade contemporânea, percebo que parte dos judeus está se envolvendo no mundo e perdendo a sua identidade judaica, e outra procurando preservar a identidade judaica e acaba se isolando fortemente. Na sua opinião, ambos os lados perderam o propósito do judaísmo? Eu acho um pouco preocupante quando eu acho a fala um pouco preocupante, né? Essa coisa do jovem tá disperso no mundo, o jovem tá abandonado, tá perdido, tá fora do rebanho. Eu acho que essa fala, eu acho que quando a gente, né, tá falando agora de novo Generation Z, Millennials, que é essa geração que eu tô próxima, a gente tem que entender que o judaísmo em Israel tem significado na vida desse jovem. Esse significado por si só é plural e diverso, igual à identidade do jovem, né? Então, quando a gente pensa, né, numa comunidade judaica que existia há 40, 50 anos atrás, onde a comunidade judaica era a vivência central do indivíduo, onde tudo acontecia, né, no clube, na escola judaica, os amigos eram dentro da comunidade, né, existia uma centralidade muito grande. Quando a gente fala do público do Taglit, o que eu sinto é o seguinte: o que eu sinto é que esses jovens eles estão desconectados à comunidade judaica institucionalizada, então eles não fazem parte de nenhuma instituição judaica, mas o sentimento de pertencimento ao povo judeu e ao judaísmo, ela é muito forte. A diferença geracional é como esse jovem operacionaliza ou materializa a identidade judaica dele, né? Eu acho que as intensidades, né, a intenção que o jovem entende e trabalha a identidade judaica dele, ela é diversa e que nem existem, né? De novo, 2 judeus, 3 sinagogas e 4 opiniões. Então, ela vai continuar sendo diversa. Eu acho, então, que o meu ponto, Gioconda, e se eu não respondi a pergunta como você precisa, eu tento reformular. Mas eu acho que, essencialmente, o que eu estou tentando dizer é que até o jovem que não está conectado institucionalmente, ele sente sim um sentimento de pertencimento. Isso é minha experiência e vivência, né? Ele sente o seu sentimento de pertencimento, ele sabe que ele tem uma responsabilidade intrínseca, né, e geracional com o judaísmo, e o que difere do que a gente entende como judeu conectado e desconectado é como ele materializa e como ele operacionaliza a identidade judaica dele. Então, o que a gente sabe é que, um exemplo, depois da experiência do Taglit, o jovem volta e ele pode até ouvir rechaços e críticas sobre Israel, sobre o exército, sobre qualquer coisa. E ele pode não ter conteúdo, né, ideológico e educacional suficiente para dar uma resposta completa do porquê as coisas são como elas são, mas ele tem a integridade de falar, bom, eu estive lá e eu sei que as coisas elas são diferentes do que você imagina. Então, esse ponto para mim, e o fato, um exemplo de o jovem voltar de Israel e falar, bom, na minha casa não tem mezuzá, então agora eu vou comprar uma mezuzá e colocar na minha porta. Ou, eu entendi que agora né, ler sobre Israel e sobre o que está acontecendo é importante. Então, agora, parte da minha leitura diária é o que está acontecendo em Israel. Então, isso, para mim, é a diferença, né, geracional de como o jovem operacionaliza e materializa a identidade judaica dele. Perfeito. Aqui o Douglas Dornelles colocou uma hashtag, somos todos sinagogas sem fronteiras, e a Ariane Zedler disse que sonha com um Taglit para o público na faixa dos 50 anos. Eu gostei dessa proposta aí, viu, Ariane? Estou contigo nessa. Super, super, super. Mário, tem uma pergunta aqui da Marta Eliane Hayborn, que ela disse o seguinte, que é interessante.
Você é o presidente da CIP, você lida com o dia a dia, com a rotina dos rabinos. Ela pergunta o seguinte: quais são as coisas realizadas por rabinos liberais que são reconhecidas em Israel e quais não, nos aspectos religiosos? Vide conversão, casamento, etc. Ela cita esses exemplos. O que um rabino liberal pode fazer em Israel e o que ele não pode fazer? Isso é uma bandeira importante, né, dos rabinos cristãos. Igualdade de coração. Esse é um tema polêmico que talvez nem vale a pena a gente aqui nesse fórum, faltando alguns segundos para acabar, a gente deveria se aprofundar, mas é uma realidade que não é boa. Eu acho que hoje, aliás, se a gente estudar, eu vou de novo na origem, porque passa pela polêmica das correntes entre ortodoxos e liberais. Se a gente estudar os textos do Tanar, a gente vai ver movimentos reformistas lá, a gente vai ver conversões lá, não há como negar isso. E a gente vai ver, inclusive, no Devarim, eu não sou um especialista, mas eu gosto de estudar esses assuntos. No Devarim, que é o último livro, que é como se fosse o discurso de Moisés, o último discurso de Moisés, que ele repete várias coisas dos outros 4 livros, tem uma clara, e os profetas depois sublinham também, tem uma clara proposta de separar religião do Estado. E o grande problema que tem hoje nesta questão, para não ficar alongando demais, é a mistura da religião com o Estado. E isso precisa ser tratado. E, aliás, voltando à discussão aqui do Congresso Sionista Mundial, a plataforma do nosso grupo é dizer, olha, pessoal, não pode ser exclusividade e essa mistura de religião com o Estado que vá complicar a vida. Tem lá em Israel hoje centenas de milhares de judeus, de pais judeus que vieram da União Soviética, que estão dando a vida, deram alguns já a vida pelo Estado de Israel. Eles não podem ser porque preferem um rabino reformista ou conservador, que é adequado ao seu estilo de vida, que faça a sua integração no judaísmo ou o seu casamento, que eles sejam desconsiderados como judeus. Mas eu acho que esse é um tema para uma outra conversa. Isso é um outro encontro. Do que hoje. A gente está realmente tendo que nos aproximando para o fim. Tem várias perguntas aqui ainda. Tem uma que é uma pergunta, mas eu vou transformar num pedido, tá, Daniel? Porque foi dirigida a você, que o Gustavo Dantas ele pergunta se há a perspectiva de que haja um debate entre os partidos para que possamos nos aprofundar mais nos temas dos partidos. Eu entendo como as chapas que estão disputando o Congresso Sionista. Eu não sei se tem alguma coisa agendada, mas se não tiver, já fica um pedido do Gustavo para você, como presidente do Comitê Eleitoral também. Tem uma pergunta, gente, que eu acho que é importante fazer para a gente encerrar, e a gente vai tratar de também um ponto que é interessante, que também desenvolve uma polêmica, é o seguinte, da Daniela Ruska Badur. Quais são as propostas de vocês para todos? Contra a assimilação e para os interessados em conversão, que, por sinal, não é aceita no Brasil. Tem também os Bineno Sim. Tem 2 perguntas aqui que tratam do Bineno Sim, do não reconhecimento dos Bineno Sim também como judeus. Vocês podem, quem quiser, por favor, desdobrar de uma forma um pouco mais organizada e consolidada esse tema, que é um tema que tem 3 perguntas aqui relacionadas. Eu acho que é importante a gente dar uma satisfação. Quem quer falar? Daniel, Mário, Ariel, por favor. Acho que bom, em primeiro lugar, acho que é bem importante, houve um debate, né? Houve no último sábado à noite, foi bastante interessante e proveitoso, as pessoas puderam ter... Do IB, né? Do IB, né? Um debate onde as pessoas puderam ter acesso ali às diferentes plataformas e acho que só tinha uma agremiação que não se fez presente, mas acho que ajudou bastante, né? E, enfim, eu acredito, eu não posso falar pelos demais, mas acredito que as pessoas e as agremiações, os partidos, movimentos devem continuar à disposição para conversar e para expor as suas ideias, né? Do ponto de vista do judaísmo liberal, já há muito tempo existe uma preocupação, né, do fortalecimento do judaísmo liberal em Israel, né? Porque tem aquela história, né? Um peixe fora d'água não é um peixe. Então é importante ter um judaísmo liberal dentro de Israel. Isso nos ajuda a legitimar também o judaísmo liberal fora de Israel.
E nós acreditamos que com esse trabalho que é feito nas comunidades da diáspora, olha, é um privilégio estar aqui, né, com o Mário Grunebaum, presidente de da maior comunidade, né, liberal, ou a comunidade judaica da América Latina. Quer dizer, a gente pode, em poucos minutos, ver a abrangência de projetos que estão em andamentos e do futuro. Quer dizer, isso tudo a gente tem que contrabalançar também com outras comunidades muito pequenas, mas também identificadas com essa proposta de judaísmo liberal e que precisam, né, de um apoio desse sistema de rede que é apoiado exatamente a partir do momento que a gente recebe, né, esse reconhecimento através da Organização Sionista Mundial. Então, é um sistema interconectado, onde você vai ter atores muito fortes, outros que estão recém começando a sua jornada, mas cada um nesse processo é muito importante. Sobre a questão das conversões, né? Todas as conversões, elas têm digamos assim, duas visões, né, a respeito. Existe uma visão que é a visão da agência judaica, e aí você tem que se adaptar a essa visão para fazer, por exemplo, uma aliá, se você quiser, né? E depois você tem uma conversão que entra dentro da pergunta que foi feita ao Mário, antes, que ele já respondeu muito bem, que é aquele reconhecimento que é, né, da conversão lá em Israel, que é uma outra etapa e tem outros critérios religiosos mais estritos, né? Então, a partir dessa visão, não vai interessar se você é Bnei Anusim, não é Bnei Anusim, se você fez a conversão e foi aceita pelas leis, né, tanto da agência judaica para a finalidade da agência judaica ou para Israel pelos critérios de Israel, e isso estiver bem, ninguém vai discutir, né? Nunca se volta nesse assunto, né, do Giur, né, do converso. Uhum. Então, acho que é bem importante destacar isso, assim, né? E as agremiações estão à disposição para conversas. Então, Daniel, deixa eu... vamos encerrando, porque a gente já ultrapassou um pouquinho do horário que a gente tinha combinado, de 1 hora aqui de conversa. Então, a votação para o Congresso começa dia 27, vai até o dia 3 de agosto, não é isso? Quem se cadastrou tem que ficar atento no e-mail, porque vai receber um código para votação. Até domingo. Até domingo? Até domingo. Certo. Então, qual é o próximo passo? Inscrição encerrada, qual é o próximo passo a partir de agora? O próximo passo, então, quando receber o código, entrar, né, ao longo da próxima semana, do dia 27 até o dia 3, com pausa no Shabat, do dia 31 ao dia 1º, de noite não vai funcionar a plataforma de votação. Vai ser feito, então, do dia 27 até o dia 3, a votação através do site Eleical, eleição sem o C cedilha e sem o tio, eleical.sionista.org. E aí você tem que escolher uma chapa, uma lista, né? Não se vota nas pessoas, se vota na proposta, né? Então, temos ali a nossa chapa Israel plural e democrática. Então, todas essas pessoas que se identificarem, vêm de comunidades liberais, movimentos juvenis vinculados às comunidades liberais, conservadoras, reformistas, né, interessados em fazer diferença não só para Israel, mas também para suas comunidades aqui, para o projeto brasileiro de um judaísmo mais inclusivo, né, onde as pessoas têm direito a estudar, a fazer parte de um projeto comunitário, a viver o seu judaísmo de uma forma significativa, de uma forma plural, inclusiva, diversa. É aqui que você fica conosco. Daniel, o resultado sai em quanto tempo, hein? Tem uma previsão de sair até dia 12 de agosto, essa é a ideia. Perfeito. Daniel, obrigada mais uma vez por você estar aqui com a gente, viu? Um prazer sempre te ouvir, você sempre tão lúcido, tão claro, tão dinâmico também nas suas respostas, tão completas. Eu agradeço a sua participação. Obrigado. Mário, prazer falar contigo, viu? Eu queria que você dissesse... o Mário, que a gente ficaria horas falando. Eu conversei com o Mário um pouquinho antes da gente ter esse encontro aqui. É um apaixonado pelo judaísmo. Alguém escreveu isso aqui, que a paixão dele por Israel, pelo judaísmo, é uma coisa contagiante. E a gente começa a ouvir o Mário falando e quer ficar ouvindo o Mário falando porque... são intertextos, né? Você vai entrando e vai mais também aprendendo e se deliciando com a sua visão, viu? Muito obrigada por estar aqui e eu gostei muito disso que você falou. A gente não tem a chapa, ou você específico, não tem uma grande pretensão. Se você conseguir despertar a curiosidade do judaísmo no judeu, começamos muito bem, já estamos fazendo esse ponto de virada. Essa é a sua mensagem? Por isso, Joconda, a gente está lançando um projeto que a gente está chamando de Judaísmo 5.8, porque nós estamos em 5.780, brevemente em 5.800,
vai levar 99 anos, que a gente vai estar no 5.8. A gente quer discutir o que é o judaísmo dos próximos 120 anos com esse espírito. A gente quer criar canais de comunicação, podcasts, grupos focais para debater, discutir e despertar a curiosidade por essa discussão. Qual é o judaísmo do futuro? Qual é o futuro do judaísmo? Perfeito. Obrigada, viu, Mário? Boa noite para você. Boa noite, obrigado. Ariel, você está saindo daqui com o compromisso de ter um taglite com os cinquentões, hein? Você já percebeu que você não vai escapar dessa. Eu percebi muitos pedidos, mas eu acho que minha última fala tem que ser sobre o objetivo central do Taglit, porque a gente trabalha diariamente. O que a gente entende hoje é que existem 14 milhões de judeus no mundo todo, 6 milhões em Israel, 5 nos Estados Unidos e o resto está espalhado aí pelo mundo. E a gente sabe também que só existem 1 milhão de judeus entre 18 e 26 anos. E a gente entende que se a gente consegue oferecer para esse 1 milhão de judeus uma oportunidade, né, esse direito de nascença, dele se conectar com a identidade judaica dele se conectar com Israel e com sua comunidade local, a gente entende que a gente está garantindo o futuro do judaísmo de alguma forma, né? E uma outra coisa, só para encerrar, e eu acho que tem muito a ver com a pergunta das mídias sociais. Uhum. Eu acho que a gente não tem que ter medo do progresso. A questão é, quanto mais pontos de conexão a gente poder oferecer para os jovens que estão aí fora e para outros judeus e para outras narrativas que existem aí fora, mais pessoas a gente vai estar conectando, né? Então, acho que a gente não tem que ter medo, mas a gente tem que tentar oferecer o maior ponto de conexão possível. Não podia encerrar de uma melhor forma, é esse mesmo, essa é uma mensagem importante. Ariel, muito obrigada por você ter se colocado aqui à disposição de conversar com a gente, trazer essa visão de como o jovem judeu está vivendo esse momento. Muito obrigada, eu espero contar com vocês em outras oportunidades. Daniel, Mário Fleck, a todos que participaram. Não deu para fazer todas as perguntas, fiquei muito feliz porque a participação foi bem bacana. Eu agradeço a você que ficou aí mais de 1 hora com a gente, olha, 1 hora e 15 minutos praticamente, ouvindo aqui tudo que a gente pode falar a respeito do judaísmo e todas as suas visões, todas as suas versões e todos os seus pontos importantes para te aproximar, para te trazer para dentro desse mundo maravilhoso, desse mundo contagiante e bonito que é o nosso judaísmo. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite, obrigado.